Olá, meus amigos, irmãos de caminhada da Paróquia São Pedro e você também que vai ter acesso a esse vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pessoal, meu nome é Antônio José de Figueiredo, eu faço parte da equipe de formação permanente aqui da Paróquia São Pedro e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é ressurreição. O tema que nós vamos estudar e aprender um pouco mais nesta videoaula, podemos assim dizer, é o tema Creio na ressurreição da carne, que nós encontramos lá no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 988 até 1019, tá bom? Nós não teremos tempo suficiente para analisarmos todos os parágrafos, mas eu procurei fazer uma síntese para que nós possamos entender um pouco mais deste tema ressurreição. Então nós vamos iniciar essa nossa formação professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, observe, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Essa profissão de fé, esse crer em Deus Pai Todo-Poderoso, é aquele que nós fazemos rotineiramente. Mas nós temos também um outro credo, que é o credo niceno-constantinopolitano, né? Aquele credo que a gente fala, o credo mais comprido, né? Mais longo. Mas ambos a gente observa que nós esperamos a ressurreição dos mortos no credo niceno-constantinopolitano e no credo tradicional que nós proclamamos, creio na ressurreição da carne. Então veja, aparece carne em um, aparece mortos em outro. E eu separei nesse primeiro momento o que vem a ser morte. O que a morte representa para nós. Quando se fala em morte, todo mundo tem medo. A grande maioria, né, tem medo da morte. A morte traz sofrimento, tristeza, saudades para a maioria. Por quê? Porque nós ficamos muito ligados às coisas terrenas. Buscamos mais essa vida de prazer, de alegria e buscamos menos as coisas do alto. E lá em Colossenses nós somos advertidos quanto a isso. Buscai as coisas do alto e menos as coisas da terra. Então, o que essa morte representa? Primeiramente, a separação da alma e do corpo. E a morte corporal é um processo natural, é o término da vida terrena. Mas na fé, a morte é a paga do pecado. A morte é a consequência do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. A morte, ela veio para contrariar os desígnios de Deus Criador. Porque Deus, quando fez o homem, Deus o fez de forma pensando em ser imortal, mas pelo pecado foi contrariado esse desígnio do Deus Criador.
Olha que tristeza. E a morte é o último inimigo do homem a ser vencido. Olha a morte como sendo um inimigo a ser vencido. O nosso último desafio. Agora, preste atenção. Um sentido positivo da morte. Ela representa a transformação de maldição em bênção por Jesus Cristo. Repito, a morte é a transformação de maldição em bênção por Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Tanto é que lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, nós encontramos assim, ó, tem até uma música, vou cantar um pedacinho. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Olha só, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Olha só. E a carne? O que a carne representa? O termo carne representa o homem na sua condição de fraqueza, miséria e mortalidade. Tá certo? A grande pergunta que eu faço para vocês: Jesus Cristo ressuscitou de verdade? Se você ainda tem dúvidas, acompanhe comigo. O primeiro acontecimento da manhã do domingo da Páscoa foi o quê? A descoberta do sepulcro vazio. Cadê Jesus? Ressuscitou! Alegria! Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele foi a base de toda a ação e pregação dos apóstolos e foi muito bem registrada por eles. São João afirma: o que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isto atestamos. Jesus ressuscitou e apareceu a Madalena, aos discípulos de Emaús, aos apóstolos no cenáculo. Nesse dia Tomé estava ausente e depois, com Tomé presente, apareceu no lago de Genezaré, no monte na Galileia, e segundo São Paulo apareceu a mais de 500 pessoas. Então a certeza que nós temos que Jesus ressuscitou. E o que eu fiz? Eu separei para nós aqui alguns pontos, alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Um deles é: crer na ressurreição dos mortos foi desde o princípio um elemento essencial da fé cristã. A ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. É por crer nela que somos cristãos. Então, se você que está aí assistindo esse vídeo se declara um cristão, você tem que crer na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Isso aqui eu achei muito interessante, que está lá no capítulo 994. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só que bonito. Lá em João 11, 25. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. É ter comido e bebido com ele depois da sua ressurreição dos mortos. Nós ressuscitaremos com ele, como ele e por ele. Olha que bonito. Então nós devemos continuar o quê? Participando da Eucaristia, comido e bebido com ele após a ressurreição. Na Semana Santa nós temos ali o Tríduo Pascal. Nós temos lá o quê? O sofrimento de Jesus, o seu caminho até o Calvário. Nós temos a sua morte e depois nós temos a sua ressurreição. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer
nisso. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que os mortos ressuscitam? Você já pensou nisso? O que é ressuscitar? Então, tá lá nos capítulos 997. O que é ressuscitar? Olha só. Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção. Corrupção. Enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus. Embora ficando à espera de se unir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Ou seja, no último dia, se a gente adiantar, quando vai acontecer isso? No último dia, no juízo final. O nosso corpo vai unir-se novamente à nossa alma. Quem vai ressuscitar? Diz aqui também, no capítulo 998, todos os homens que morreram vão ressuscitar. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Está lá em João capítulo 5, versículo 29. Então veja o que você faz da sua vida. Você pratica o bem, você vai ressuscitar para a vida. Você está praticando o mal, você vai ressuscitar para a condenação. Como? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, lá em Lucas 24, 39. Mas não regressou à vida terrena. Então não vá achando que na ressurreição seu corpo vai unir-se à sua alma e você vai voltar para essa vida terrena. Não é isso. Olha que bonita essa explicação. De igual modo, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Isso nós encontramos lá no capítulo 999. Quando chega no capítulo 1000, nós temos lá, mas quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer definitivamente no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos, ela acontece, está intimamente associada à parúsia de Cristo. O que é parúsia? É a segunda vinda, é que nós estamos aguardando de forma ansiosa. Agora, olha que bonito. Esse como nós vamos ressuscitar ultrapassa a nossa imaginação, pessoal. O nosso entendimento, sendo acessível somente pela fé. Então, somente pela fé que nós vamos compreender como isso vai acontecer. Veja que ultrapassa a nossa condição natural. Assim como na Eucaristia nós temos o pão transformado em corpo, o vinho em sangue, é um mistério. Nós só entendemos isso a nível da nossa fé. Então, que coisa mais bonita quando se fala então em ressurreição da carne. Para ressuscitar com Cristo, está lá no capítulo 1005, temos de morrer com Cristo. Temos de nos exilar do corpo para habitarmos junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a se juntar a ele no dia da ressurreição dos mortos. E como nós falamos, mas de uma forma de um corpo espiritual e não um corpo que vai voltar para a terra, para essa vida terrena. Tá certo? E eu quero finalizar essa nossa conversa dizendo o seguinte, pegando alguns trechos como de Santo Inácio de Antioquia, quando ele diz o seguinte,
Olha que bonito. É bom para mim morrer em Cristo Jesus. Melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro. Ele que morreu por nós. É Ele que quero. Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Se nós colocarmos esse pensamento de Santo Inácio de Antioquia em nossa vida, a morte não será mais o sofrimento. Tá bom? Olha o que diz Santa Teresa de Jesus. Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Ah, que isso, hein? E ainda diz Santa Teresa do Menino Jesus, eu não morro, eu entro na vida. Olha que coisa mais linda. Então, meus queridos irmãos, se para você, para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então, espero que você tenha entendido um pouco sobre este tema, que é o tema dito creio na ressurreição da carne. E tome cuidado com ressurreição da carne e reencarnação. Finalizando aqui no capítulo 1013, olha só. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Agora, quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morrem uma só vez. Está lá em Hebreus 9:27. Não existe reencarnação depois da morte. Então, cuidado, não existe reencarnação da morte. O nosso corpo vai unir-se à nossa alma no último dia, na vinda de Jesus, na sua segunda vinda, que é a parúzia. E o que diz aqui mais uma vez? Este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Então é isso que nós temos que entender a partir de hoje. Espero que você tenha compreendido, que você possa adquirir esse livro, Catecismo da Igreja Católica, e aprofundar um pouco mais no seu estudo. Tá bom? Vamos então terminar agradecendo a Deus mais uma vez por essa formação, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder entender mais destes assuntos que nós encontramos aqui neste catecismo. Que o Senhor nos abençoe, que os anjos nos protejam, que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça. Assim seja. Amém. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima formação.